Ei, bora pegar um cinema hoje à noite? Estreou aquele filme que a gente queria ver. Poxa, hoje não vai rolar, mas tem um motivo ótimo. Vou assistir a uma aula incrível agora sobre cromossomos, cromátides e cromatina. Tô super empolgado. Sério? Isso parece complicado, mas que massa você estar animado. Uau, você tá todo científico hoje. Mas por que essa aula é tão especial? Complicado nada. Depois de ler sobre isso, finalmente entendi tudo. A aplicação, a transcrição, a tradução, tudo faz sentido agora. E essa aula promete ser a cereja do bolo. O professor explica de um jeito super claro e envolvente, usando analogias que fazem a gente entender tudinho como se fosse uma história. É realmente fascinante. Mas parece que vai ser uma aula e tanto. Boa aula, então, aproveita bastante. Vamos marcar o cinema para outra noite? Combinado, e obrigado pela compreensão. Depois que eu dominar esse assunto, o próximo filme vai ser por minha conta. Depois te conto tudo, vai ser demais. E antes que eu me esqueça, a aula é da professora Day. Antes de mergulharmos nos mecanismos de como as células se dividem, acho que pode ser útil falarmos um pouco sobre o vocabulário relacionado ao DNA. Há um monte de palavras e algumas delas soam de forma semelhante a outras, podendo ser bem confusas. Para começar, eu gostaria de falar sobre como o DNA gera outro DNA, fazendo cópias dele mesmo, ou como ele essencialmente faz proteínas. Falaremos sobre isso nesse vídeo sobre DNA. Digamos que eu tenho eu vou desenhar uma pequena seção do DNA. Eu tenho um A, um G, um T, digamos que eu tenha dois T's e dois C's. Apenas uma pequena seção, e continua indo. E é claro, ele é uma dupla hélice, ele possui suas bases correspondentes. Deixa eu fazer isso dessa cor. A é complementar a T, G a C, ele forma pontes de hidrogênio com C, T com A, T com A, C com G e C com G. E claro, continuando nessa direção. Então, existe um par de processos diferentes que este DNA tem que fazer. Um é quando você está lidando com as células do corpo e outro quando precisa produzir mais cópias das suas células da pele. Seu DNA tem que copiar a si mesmo e esse processo é chamado de replicação. Você está replicando o DNA. Então, deixa eu representar a replicação. Como esse DNA pode copiar a si próprio? Essa é uma das coisas belas sobre como o DNA está estruturado. Replicação. Eu estou fazendo uma simplificação grosseira, mas a ideia é que essas duas fitas se separem, e isso não acontece por conta própria. Isso é facilitado por uma gama de proteínas e enzimas, mas eu vou falar sobre os detalhes da microbiologia em um outro vídeo. Então essas fitas, elas se separam uma da outra. Deixa eu colocar isso aqui. Elas se separam uma da outra. Eu vou pegar outro trecho de DNA. Não, muito grande. Esse trecho é mais ou menos assim. As fitas se separam, e uma vez que elas estão separadas uma da outra, o que pode acontecer? Deixa eu apagar algumas dessas coisas aqui. Apagando essas coisas assim. Temos essa dupla hélice, elas estão conectadas, são unidas por pares de bases. Agora elas se separam uma da outra. Uma vez separadas, o que cada uma delas faz? Elas se tornam molde uma para outra. Se essa fita está ali sozinha, uma base timina pode aparecer e se juntar ali. E assim, esses nucleotídeos começarão a se alinhar. Você tem uma timina, uma citosina, e depois uma adenina, adenina, guanina, guanina, e isso vai continuar acontecendo. E então, nessa outra parte, essa outra fita verde, que foi primeiramente presa a essa fita azul, a mesma coisa vai acontecer. Você tem uma adenina, uma guanina, timina, timina, citosina, citosina, e o que vai acontecer? Pela separação e posterior junção das bases complementares, nós duplicamos essa molécula, certo? Vamos falar da microbiologia disso no futuro, mas isso é apenas para passar a ideia. Esse é o modo como o DNA faz cópias de si mesmo, especialmente quando falamos sobre mitose e meiose. Eu posso dizer, essa é a etapa onde a replicação ocorreu. Agora, a outra coisa que você vai ouvir muito, e eu falei disso no vídeo do DNA, é sobre a transcrição. No vídeo sobre DNA, eu não foquei muito em como ele se duplica, mas uma das coisas belas sobre a estrutura dessa dupla hélice é a facilidade com a qual é capaz de duplicar a si própria. Você apenas separa as duas fitas, as duas hélices, e então elas essencialmente tornam-se molde uma da outra, e assim você tem a duplicação. Agora, é preciso que ocorra a transcrição para que esse DNA, eventualmente, produza proteínas. Porém, a transcrição é a etapa intermediária. É a etapa onde você vai de DNA para RNAM. Esse RNAM deixa o núcleo da célula e vai para os ribossomos no citoplasma. Vamos falar sobre isso mais adiante. Portanto, podemos fazer a mesma coisa. Então, essa fita dupla, mais uma vez, durante a transcrição, vai se separar. Será uma separação aqui e depois outra separação bem aqui. Na verdade, talvez faça mais sentido fazer apenas metade disso, então deixa eu apagar isso aqui. Digamos que transcreveremos apenas o lado verde. Bem aqui. Tá legal? Deixa eu apagar todas essas coisas aqui. Opa, cor errada. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Agora, ao invés de termos nucleotídeos de ácido desoxirribonucleico pareados com essa fita de DNA, teremos ácido ribonucleico, ou RNA pareado com esta. Eu vou fazer o RNA usando a cor rosa.
Então, o RNA vai se parear com ela. A timina, na fita de DNA, vai parear com a adenina, guanina. Agora, quando nós falarmos de RNA, ao invés de timina, nós temos uracila. Uracila, citosina, e isso continua assim. Este é o RNAM. Agora, eles se separam. Esse RNAM se separa e este deixa o núcleo. Este deixa o núcleo e então você vai ter aqui a tradução. Tradução. Isso é ir de RNAM até, você lembra do vídeo do DNA, o pequeno RNAT. O RNA transportador é um tipo de caminhão que levou os aminoácidos até o RNAM e tudo isso ocorre dentro dessas partes da célula chamadas ribossomos. A tradução é essencialmente ir do RNAM até as proteínas. E nós vimos como isso aconteceu, certo? Você tem essa fita molde. Vamos fazer uma cópia aqui. Na verdade, deixa eu copiar tudo. Esse RNAM se separa, sai do núcleo, e então temos esses pequenos caminhões de RNAT que essencialmente levam eles. Talvez tenhamos algum RNAT. Vejamos, adenina, guanina e guanina. Este é RNAT. Isto é um códon. Um códon possui 3 pares de bases e ligados a ele temos algum aminoácido. Em seguida temos um outro RNAT chegando. Digamos que seja uma uracila, citosina, adenina e ligado a ele temos um aminoácido diferente. Esses aminoácidos se ligam uns aos outros, formando esta longa cadeia de aminoácidos, que é uma proteína, e as proteínas formam essas estruturas estranhas e complicadas, só para ter certeza de que você entendeu. Se nós começarmos com o DNA e formos essencialmente fazendo cópias do DNA, isto é replicação. Você está replicando o DNA. Replicação. Agora, se estiver começando com DNA e você estiver criando RNAM, a partir de um modelo de DNA, isto é transcrição. Transcrição. Você está transcrevendo a informação de uma forma para outra. Transcrição. O RNAM deixa o núcleo da célula. Deixa eu desenhar uma célula apenas para chegar ao início. Nós faremos a estrutura de uma célula mais adiante. Tá legal? Se esta for célula inteira, o núcleo está no centro. E é aí que todo o DNA está e toda a replicação e transcrição ocorre aqui. Em seguida, o RNAM deixa o núcleo da célula e dentro dos ribossomos, sobre os quais vamos falar mais adiante, temos a tradução ocorrendo e as proteínas sendo formadas. Então, de RNAM a proteína é tradução. Estamos traduzindo a partir do código genético para o código de proteína. Isto é a tradução. Tradução. Esses são os termos corretos que eu quero que compreendam para garantir que estarão usando os termos certos quando falarem sobre os diferentes processos. Agora, a outra parte do vocabulário do DNA, que quando eu aprendi pela primeira vez achei tremendamente confusa, é a palavra cromossomo. Eu vou escrever aqui porque você já pode ver o quão confusas elas são. Cromossomo, cromatina e cromátide. Cromátide. Nós já falamos sobre cromossomo. Você pode ter o DNA, pode ter uma fita de DNA, que é uma dupla hélice. Essa fita, se fizermos uma aproximação, possui 2 hélices diferentes, e é claro, elas possuem seus pares de bases unidas ali. Eu só vou desenhar alguns pares de bases juntos desse jeito. E eu quero ser claro ao desenhar essa linha verde aqui, na verdade eu desenho uma dupla hélice. Agora, essa dupla hélice possui envolvida ao seu redor proteínas que são chamadas histonas. Então, digamos que ela seja envolvida, como aqui, e ela se envolva assim e se envolva de novo, e de novo assim, você tem essas coisas chamadas histonas, as quais são essas proteínas. Agora, essa estrutura, quando você fala sobre DNA em combinação com as proteínas que dão a ele estrutura, e então essas proteínas são, na verdade, enroladas mais e mais e mais, e dependendo do estágio que estivermos no ciclo de vida da célula, teremos diferentes estruturas. Mas quando você fala sobre o ácido nucleico, que é o DNA, e você combina este com as proteínas, você está falando sobre a cromatina. Cromatina. Você pode ver as histonas como proteínas estruturais que dão ao DNA o seu formato. E a ideia, cromatina, foi primeiro utilizada porque quando as pessoas olham para uma célula, percebem que eu desenhei esses núcleos celulares bem definidos. Eu vou usar essa palavra. Então, digamos que este seja o núcleo da célula. Eu tenho desenhado estruturas bem definidas aqui. Esse é um, e assim esse pode ser outro. Talvez esse seja menor, e então esse tem seu cromossomo homólogo. Logo, eu tenho desenhado esses cromossomos, tá? E cada um desses cromossomos que eu fiz no último vídeo eram essencialmente essas longas estruturas de DNA. Longas cadeias de DNA enroladas fortemente umas nas outras. Então, quando eu os desenhei assim, se nós olharmos de perto, veremos uma fita. E ela está realmente enrolada em torno dela mesma dessa forma.
Esse é o seu cromossomo homólogo. Lembre, no vídeo da variabilidade eu falei sobre os cromossomos homólogos que essencialmente codificam para os mesmos genes, mas possuem uma versão diferente. O azul veio do pai, o vermelho veio da mãe, mas eles codificam para essencialmente os mesmos genes. Então, quando nós conversamos sobre esta cadeia, digamos que esta cadeia de DNA, nessa estrutura que eu herdei do meu pai, nós nos referimos a ela como cromossomo. Cromossomo. Mas se nós nos referimos de forma geral, e eu quero ser claro aqui, o DNA toma esta forma em certos estágios da sua vida quando ele está, na verdade, sem se replicar. Não quando ele está se replicando. Antes da célula poder se dividir, o DNA toma esse formato bem definido. Na maior parte da vida da célula, quando o DNA está fazendo o seu trabalho, criando proteínas, ou proteínas estão sendo transcritas e traduzidas a partir dele, o DNA não está todo empacotado dessa forma. Se ele estivesse assim, seria muito difícil para a replicação e para a maquinaria de transcrição acessar o DNA e fazer as proteínas e tudo mais. Normalmente o DNA... Eu vou desenhar o mesmo núcleo. Normalmente, você nem mesmo pode vê-lo com um microscópio de luz normal. Ele é tão fino que a fita de DNA fica completamente difusa ao redor da célula. Eu estou desenhando ele aqui, então você pode tentar... Talvez o outro seja assim, tá? Assim você tem essa fita menor que é assim. Dessa forma, você nem mesmo consegue vê-la. Ele não está em sua estrutura bem definida. Assim é como ele normalmente é. E eles têm outra fita curta que é assim. Você apenas veria um tipo de grande bagunça de uma combinação entre DNA e proteínas, e isso é o que as pessoas se referem como cromatina. Cromatina. Portanto, as palavras podem ser bem ambíguas e muito confusas. O termo geralmente usado quando falamos sobre uma cadeia de DNA bem delineada nesse tipo de estrutura bem definida é cromossomo. Cromatina também pode se referir a um tipo de estrutura do cromossomo, a combinação do DNA e das proteínas que lhe dão a estrutura, ou esse pode se referir a toda essa bagunça de múltiplos cromossomos dos quais você tem todo esse DNA de múltiplos cromossomos e todas as proteínas misturadas juntas. Portanto, eu só quero deixar isso bem claro. Agora, a próxima palavra é o que é essa tal de cromátide? O que é essa coisa de cromátides? Realmente, apenas no caso de não ter feito, não consegui lembrar se eu defini o que são cromátides. Essas proteínas que dão estrutura para a cromatina, ou que fizeram a cromatina, ou que dão estrutura ao cromossomo, são chamadas histonas. E existem múltiplos tipos que dão estrutura em diferentes níveis, e vamos ver isso em mais detalhes. O que é uma cromátide? Quando o DNA se replica, então digamos que esse foi o meu DNA antes, tá legal? Quando esse está em seu estado normal, eu tenho uma cópia do meu pai e uma cópia da minha mãe. Agora vamos dizer que ele se replica. A minha cópia do meu pai, primeiramente é assim, uma grande fita de DNA. Ela cria outra cópia dela mesma que é idêntica. Se a maquinaria funciona direito, então aquele pedaço idêntico vai se parecer com isso, tá? E elas estão inicialmente ligadas uma à outra. Elas estão ligadas uma à outra em um ponto chamado de centrômero. Centrômero. Agora, mesmo que eu tenha duas fitas aqui, elas estão agora ligadas. Quando eu tenho essas duas fitas que contêm o exato ponto de união, tenho essa fita de um lado e essa desse lado. Não, eu vou desenhar isso de uma forma diferente. Eu posso desenhá-las de múltiplas maneiras. Posso dizer que tem uma fita aqui e tenho outra fita ali. Agora eu tenho duas cópias. Elas estão codificando exatamente o mesmo DNA. Elas são idênticas. Eu continuo chamando isso de cromossomo. Cromossomo. Toda essa coisa continua sendo chamada de cromossomo, mas agora cada cópia individual é chamada cromátide. Logo, essa é uma cromátide e essa é outra cromátide. Às vezes elas serão chamadas de cromátides irmãs. Talvez deve-se chamá-las de cromátides gêmeas porque elas possuem a mesma informação genética. Dessa forma, esse cromossomo possui duas cromátides. Agora, antes que a replicação ocorra, ou o DNA duplicado por ele mesmo, podemos dizer que este cromossomo bem aqui, este cromossomo, como um pai, possui uma cromátide. Você pode chamá-la de cromátide, embora essa tenda a não ser a convenção. As pessoas começam a falar sobre cromátides, uma vez que você possui duas em cada cromossomo. E aprenderemos na mitose e meiose que essas duas cromátides se separam, e uma vez que elas se separam, essa mesma fita de DNA que você uma vez chamou de cromátide, você agora vai chamá-las individualmente de cromossomos. Então, esse é um deles, e então você tem outro que pode ser separado nessa direção. Deixa eu circular esse aqui com verde. Portanto, este pode se deslocar, e o que eu circulei em laranja pode se mover assim. Uma vez que eles se separam e já não estão mais conectados pelos centrômeros, o que nós originalmente chamamos de um cromossomo com duas cromátides, chamaremos de dois cromossomos separados. Ou você poderia dizer que agora tem dois cromossomos separados, cada um feito de uma cromátide. Então, espero que tenha esclarecido um pouco desses jargões sobre DNA. Eu sempre achei isso meio confuso, mas essa será uma ferramenta útil quando começarmos a entrar na mitose e meiose. E eu começo dizendo, os cromossomos tornam-se cromátides. E você vai dizer, como que um cromossomo se torna dois cromossomos? Como é que uma cromátide se torna um cromossomo? Tudo isso apenas gira em torno do vocabulário. Eu poderia ter escolhido um vocabulário diferente, chamando isso de cromossomo e chamando cada um desses individualmente de cromossomos, mas essa é a maneira a qual decidimos chamá-los. Na verdade, apenas no caso de estar curioso, você provavelmente está pensando de onde vem a palavra cromo. Eu não sei se sabe que antigos filmes Kodak eram chamados de chromocolor, e cromo relaciona-se à cor. Eu acho que ela vem da palavra
grega para cor. Tenho essa palavra porque quando as pessoas, antes de começarem a olhar o núcleo de uma célula, eles aplicavam corante, e essas coisas que nós chamamos de cromossomo retêm o corante. Assim, podemos vê-los bem com um microscópio óptico. E alguns vêm de soma para corpo, então você pode vê-lo como um corpo colorido, é por isso que eles o chamam de cromossomo. Assim, cromatina também vai retirar. Eu não vou entrar nisso tudo agora, mas espero que isso tenha esclarecido um pouco esse debate de cromate, de cromossomo, cromatina, e nós estamos bem equipados agora para estudar mitose e meiose.